Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com João Batista Olive. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais. Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, terça-feira, 10 de junho de 2025. Portanto, sejam todos bem-vindos. Vamos falar de tempo e de dinheiro, mas nesse instante nós vamos a Brasília, ao Supremo Tribunal Federal, onde agora há pouco o general Augusto Heleno estava depondo para o seu advogado. Ele se recusou a falar com Alexandre de Moraes, se recusou também a prestar depoimentos para o procurador-geral, o Gonê, e estava falando com o seu advogado. A gente pode ter umas imagens, porque nesse instante a sessão foi suspensa para o almoço. Veja aí trechos do depoimento do general Augusto Heleno. Que houvesse uma colaboração entre todos os órgãos que tratavam de segurança nas diferentes cidades do Brasil, para que aquilo não voltasse a acontecer. Não é um acontecimento comum no Brasil, então eu não gostaria que aquilo voltasse a acontecer. Perfeito. O senhor sabe me dizer se havia algum tipo de planejamento estratégico à época para realizar esse acompanhamento? Sim. Esse planejamento estratégico existia desde 1919. Ok. E claro que, era um trabalho conjunto. Claro que o general Augusto Heleno, se negando a gerar provas contra si próprio, que esse é o direito da justiça, que cabe ao interrogado, ele preferiu falar para o seu advogado e fica registrado. Que bem. E nós vamos voltar a esse assunto hoje, porque nós teremos a participação do cientista político Paulo Moura, onde nós vamos estar centrados no que disse ontem o coronel Cid, o Cid Ferreira. Ele, em dado momento, esse é o grande tema que está em discussão, o ministro Fux perguntou ao depoente, né, ao delator, né, Cid, se ele chegou a ver alguma minuta escrita, assinada. Falei, não, isso não existe. Então, assim, como existe justiça no Brasil, ainda existe justiça no Brasil, e a justiça se faz através de provas, isso ficou um fato contundente, embora a grande mídia de esquerda não queira aceitar, que está querendo julgar as intenções de golpe, né? Intenção de golpe. Agora, provas baseadas em provas, até o momento não surgiu nenhuma, e agora à tarde nós vamos acompanhar o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Houve a interrupção do almoço, ele vai ser ouvido lá pelas 3 horas, e o Tempo e Dinheiro, através dos seus 3 canais e do seu site, o Tempo e Dinheiro Oficial, vai transmitir o depoimento do ex-presidente lá no Supremo Tribunal Federal sobre essa imputação de tentativa de golpe contra a Constituição. Estaremos acompanhando. Muito que bem. Essa é a principal pauta do nosso programa desta terça-feira, mas é claro que nós vamos falar de dinheiro e principalmente de tempo. Como vocês estão observando aqui, o sol voltou aqui ao Mato Dentro nesta terça-feira. Acordamos com 13 graus, para Paulista 13 graus é terrível, mas tivemos 6 graus no Mato Grosso do Sul, 0 graus lá na Serra Catarinense, mas olha aqui a imagem do meu Mato Dentro. Olha que bacana a gente ter o sol de volta. Dizem que amanhã, a previsão está dizendo que amanhã vai cair para 8 graus aqui no Mato Dentro, mas por enquanto está muito bonito. A nossa preocupação é depois da manhã, lá no sul de Minas, onde há previsão de uma queda de temperatura também. Será que vai afetar o café? Por enquanto, os preços do café estão subindo um pouco. Isso os preços, pelo menos, não traduzem possibilidade de geadas lá para a cafeicultura. Mas o meu Mato Dentro está lindo e bonito. E dessa forma, a gente vai seguir o programa chamando o Sérgio Braga em São Paulo. Está bonito o tempo aí em São Paulo, Sérgio? Boa tarde.
Tá bonito, João, mas olha só, com agasalho, porque está fazendo 17 graus, tem muita umidade nesse momento. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Durante a madrugada foi mais fria, né, com aquela garoa praticamente durante todo esse período. Agora o tempo está bem nublado, não tem fecho nenhum ou faixo de sol aqui na capital paulista nesse momento. Tanto a temperatura de 17 graus, muita umidade, como eu disse, mas a previsão do tempo confirma exatamente essa situação, inclusive pelo destaque da Folha de São Paulo, que o tempo é nublado, confirmando, a temperatura está variando entre 13 e 18 graus. Está quase chegando nos 18 graus, dá aquela beliscadinha, mas vem, volta, fica aí nos 17 graus aqui na zona sul da capital paulista. Portanto, muito frio. Previsto daqui para frente, essa semana deve ser uma semana gelada aqui na capital paulista, região sul, do Brasil, também sudeste e parte do centro-oeste nesta semana. João Batista, daqui a pouquinho tem mais informações, inclusive, sobre a previsão do tempo com a Fernanda Custódio. Frio em São Paulo, João. E a friagem subindo. Daqui a pouco o Sérgio volta com os números do agronegócio, as cotações desta terça-feira. A soja está ali na estabilidade, o café subiu um pouco, nós vamos acompanhar, mas agora a gente quer encerrar essa abertura, como sempre fazemos, com a nossa bandeira, né, que é a bandeira mais bonita do mundo, e sempre com a nossa mensagem que está embutida nessa bandeira. Quando a gente coloca essa bandeira é para a gente transmitir essa informação, essa certeza que o Brasil vencerá. Então, com o apoio dos produtores, com o esforço dos produtores rurais do meu Brasil, nós vamos em frente. Então, Gleidson Ricardo, mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, terça-feira, 10 de junho de 2025, e já na sequência vamos aos destaques dos nossos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, terça-feira, nublada no Paraná, 10 graus aí pela manhã aqui em Curitiba, temperatura baixinha, né, para quem é de cima. Mas vamos lá, o Mercadão de Chicago e a soja tentando caminhar pela escada, tentando subir pela escada. Negociação lá em Londres entre China e Estados Unidos aparente ainda não mostrou grandes resultados. Está patinando por lá, mas o mercado da soja querendo caminhar um pouquinho positivo. Segue meio de lado, que no Brasil os negócios fluem de maneira lenta, tudo isso vamos comentar. Mas seguimos com o recorde histórico de embarque. Hoje temos os dados aí para comentar dos embarques da primeira semana de junho, aí, segundo a SECEX. Tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. Soja segue com recorde, João Batista. É o maior produto do Brasil, faturando bilhões de dólares, já no Tempo e Dinheiro. Destaque é o frio que está dominando agora o centro-sul do Brasil. Hoje tivemos quase 6 negativos em Pinheiro Machado, Rio Grande do Sul. Detalhes na previsão. Bom, demanda firme, a abertura também diante do mercado mais aquecido. Cotações no mercado do boi gordo seguem em alta em todas as praças pecuárias. 21 praças hoje registradas pela Scott Consultoria tiveram alta e o mercado futuro também observa um movimento positivo. Mas daqui a pouquinho a gente traz os destaques, principalmente no mercado do boi gordo, porque antes a gente fala sobre o mercado de Chicago, também de Nova York. Vamos às cotações do mercado de Chicago, mostrando que a soja a 10 dólares 58,13 tem alta de 0,20%, milho 4 dólares 33,90, 0,44 ou 0,43 de alta nesse momento, oscilando ali, mais um movimento positivo, milho em Chicago. Trigo a 5 dólares 31,60, recua 1,92%, o café 356,70, ou 13 dólares 56,70, queda de 1,34%. Açúcar, 16,55, 0,72 de queda. Algodão, 65,55, 0,67 de queda. Petróleo sobe, bate os 66 dólares e 15 por barril, alta de 1,32%. Ouro oscilando em alta, hora devolve parte dos ganhos, agora 3.345 dólares e 67, uma queda de 0,28%. Quanto ao mercado cambial, o mercado segue aí com estabilidade, R$ 5,55,
vale o real agora diante do dólar. O índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, sobe 0,84% a 136.834 pontos. Mais uma vez, soja a 10 dólares 57,75, ainda o vencimento de julho, 0,17 de alta. A café, negociado em Nova York, recuou 1,27% a 356,95. Lembrando que antes falamos sobre o mercado do boi gordo, foi divulgado agora pela manhã também o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. A inflação oficial no mês de maio, veja só, desacelerou para 0,26%, depois de uma alta de 0,43% no mês de abril. Isso, segundo João Batista Olive, o IBGE, ou seja, não tem inflação, está diminuindo a inflação, mas mesmo assim, vamos lá, os números foram divulgados hoje pela manhã, 0,26% de queda ou de inflação no mês de maio, acumulando aí no total desse ano, de 12 meses, 5,32% de inflação. Bom, com relação ao mercado do boi gordo, vamos lá agora acompanhar, sim, negociações mistas, o vencimento de junho, pouquíssimos negócios, estabilidade 318,95, julho 328,20, 0,06% de alta, agosto a 330,70, 0,20 de alta, setembro 332,95, sobe 0,24%. 21 praças hoje em alta, segundo a Scott, 307,50 volta a subir a referência São Paulo, Barretos, Araçatuba, Dourados, 305,50, na mesma cotação de Campo Grande e também de Três Lagoas, 305,50, boi comum, a prazo já descontado. Daqui a pouquinho, mais informações direto do CPE e também a Isabela Camargo comentando o mercado do boi gordo conosco nesta terça-feira, João Batista. Pois bem, a fábula fabulosa do Esopo desta terça-feira tem por título A Guerra e a Violência. Naqueles tempos da Grécia Antiga, a mitologia explica que os gregos tinham vários deuses, né? E a mitologia conta, e o Esopo retransmite isso para nós, da seguinte forma. Cada um dos deuses gregos se casou com a mulher que o destino lhes havia reservado. Quando foi a vez do deus Guerra, só havia sobrado a violência. E ele se apaixonou loucamente por ela e a desposou. Desde então, segundo Esopo, ele a acompanha por toda a parte. Moral desta fábula: a violência impera numa cidade ou entre as nações, trazendo guerra e discórdia junto com a violência. Não precisa ser muito prático, né? Prestar muita atenção no que está acontecendo no mundo para a gente ver guerra e violência imperando. Por isso a gente continua lutando aqui pela liberdade e em defesa da paz. É o tempo e dinheiro, junto com o Esopo. E vamos em frente. E amanhã, mais um Esopo. Fábulas fabulosas do cara. Muito bem. Vamos agora fazer um lembrete a todos vocês que estão nos assistindo, que acompanharam o Sérgio falando dos preços, para entrar no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. É um grupo fechado, aliás, é uma comunidade de informação, 15 editorias, são 15 grupos dentro dessa comunidade para você escolher. Pode ficar com os 15, mas você escolhe aquilo que você prefere. Eu quero saber notícias de pecuária, eu quero de política, eu quero de sustentabilidade, eu quero de soja. Os grupos estão separados. E a gente está alimentando em tempo real para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. E junto com o grupo você tem o site, que o site é fechado também para os assinantes, na parte de informações de cotações exclusivas, tanto do CPEA quanto da Scott Consultoria. Preços do boi de todas as praças, de todas as eras, exclusivo para os assinantes. Então assine, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Você assiste o programa, vê depois os impulsionamentos, os comentários dos especialistas e de profissionais do agro lá dentro do clube. Tudo isso para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Como é que você faz? Olha o telefone que está aí na sua tela. Basta que você mande uma mensagem para esse número que está aparecendo na sua tela, que é o 019 9813 2915. 019 9813 2915. Você manda uma mensagem, um WhatsApp. Olha, quero entrar no clube.
quero experimentar. 7 dias grátis para você experimentar. E a dona Léa da Luz coloca você dentro do clube e, como eu sempre insisto, seja o produtor rural mais bem informado. Antes de fazer o negócio, antes de comprar, antes de vender, veja lá. E daqui a pouco o Brandalize vai retransmitir para a gente, que a Brandalize Consulting tem essa informação exclusiva dos prêmios nos portos. Então, não perca esse bonde, entre no clube através desse telefone que está assim, aí na sua tela. Muito bem. Dito isso, vamos agora às notícias da agropecuária, as notícias do agro, com base nas manchetes do Notícias Agrícolas. É o Giro Rural com Sérgio Braga. Trigo CPEA. Dados da SESEX analisados pelo CPEA mostram que as importações brasileiras de trigo são as maiores em 24 anos. Açúcar CPEA. Indicador tem novas baixas e iniciam junho com novas quedas no mercado spot de São Paulo. Etanol CPEA. Levantamento mostra que os preços dos etanóis abriram junho em queda. Exportação brasileira de miúdos gera oportunidades para a pecuária nacional. Melão CPEA. Preço médio do melão amarelo negociado em maio no Vale do São Francisco foi o menor para o mês na série histórica. Muito bem, agora as principais notícias, as principais manchetes da economia e da política do mundo e do Brasil. Chamando de volta o Sérgio Braga. Na Investing, endividamento sobe a 78,2% das famílias em maio, diz a Confederação Nacional do Comércio. A inadimplência avança a 29,5%. Na Folha de São Paulo, parlamentares acusam o governo de asfixia econômica com alternativas à alta do IOF. Na Gazeta do Povo, governo quer 17,5% de imposto de renda sobre aplicações financeiras. No Investing, o país está se encaminhando para uma situação de ingovernabilidade, diz o presidente da Câmara, Mota. Na Bloomberg, Lula, que já foi o político, entre aspas, mais popular do mundo, está perdendo o rumo no Brasil. Do Estadão, pesquisa Genial Quest, quase 60% apoiam o fim da reeleição. E tema: une eleitores de Lula e Bolsonaro. Da revista Veja, Alexandre de Moraes deve interrogar Bolsonaro nesta terça-feira no STF. Do Estadão, entre aspas, não tem por que me condenar. Consciência está tranquila, diz Bolsonaro após ouvir Cid no STF. Do Metrópolis, Eduardo Bolsonaro comemora a intervenção de Fux em audiência com Cid. Da Gazeta do Povo, Lula quer controlar os presídios do país. Mais gasto e menos segurança. Do site Compre Rural, governo pode tomar 32 mil fazendas no Mato Grosso do Sul e o Congresso tenta evitar desastre. Bom, o meu comentário está em cima de um título forte lá da Bloomberg Internacional. Né? A Bloomberg é um sistema de informação planetário e, em inglês, a Bloomberg trouxe esta informação, que até então o político mais popular do mundo, o Lula, perdeu o rumo. Veja a tradução aí. Essa é a tradução, né? Lula, que já foi o político mais popular do mundo, agora perdeu o rumo. Então, essa é a versão em português do que a Bloomberg está publicando para o mundo todo. Mas, realmente, né, é um fato. E o Lula está perdendo o rumo já há um certo tempo e cometendo alguns deslizes que deixam, como eu falei ontem e repito hoje, a gente envergonhado. Os brasileiros ficam envergonhados. Né? Ontem mostramos o que ele fez lá em Paris, lá com o Macron na frente da elite francesa. Depois que um ginasta se apresentou no palco, ele tentou repetir, simular, né,
uma juventude que ele não tem, também se esticando todo, e aí foi um vexame. Vamos relembrar, veja o vídeo. Ali ele ficou, e aí ontem eu perguntei que não bastasse ele não conseguir levantar, não tem a cena que ele se levantando, aí seria o vexame total, né? Mas, para os brasileiros, principalmente os conservadores, que é a maioria da população, que preza muito os bons costumes, né? A ética, a relação humana, o respeito, as cenas da Janja com o Macron, o presidente francês, deixou a gente estarrecido, beijo na boca na frente do Lula, e aí Macron cheio de intimidades com a Janja cheia de intimidades com o Macron. Isso tudo faz e dá razão a Bloomberg dizer que ele perdeu o rumo, e perdendo, inclusive, o respeito dos brasileiros. E para completar essa manchete aí, né? Diz Lula, quando foi ao Nordeste, que deixou todo mundo estarrecido, com essa frase, ele foi reinaugurar as águas voltando para o sertão, que é do São Francisco, que o Bolsonaro já tinha resolvido, ele não deu atenção para poder fazer essa inauguração política, esse aproveitamento político desnecessário e insultuoso ao povo nordestino, com essa frase. Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu ia trazer, que se ele se comparou a um ser divino, escolhido por Deus para trazer água para o povo nordestino. Até quando ele vai seguir com essa toada dessa política rasteira, populista, para não dizer canalha? Canalha, porque está aproveitando do bom sentimento do povo brasileiro para tentar se manter na crista da onda. É inaceitável o comportamento do Lula, está certo a Bloomberg, perdeu o rumo e perdeu a condição de governar o nosso país. O país está sem rumo, sim, e sem governabilidade. Por isso, sempre vamos lembrar aqui no Tempo e Dinheiro. Impeachment do Lula já, porque nós não aguentamos mais até a eleição do ano que vem. Impeachment já. E todo dia nós vamos nessa batida aí. Mas agora aqui é Tempo e Dinheiro, vamos às notícias do tempo. O tempo hoje, desta vez com a Fernanda Custódio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Primeiro destaque do clima hoje é da Revista Oeste, falando de massa de ar polar derruba as temperaturas nesta terça-feira, o frio realmente chegando ao centro-sul do Brasil. Nós temos também outro destaque do Zero Hora, falando do Rio Grande do Sul, que registra temperatura negativa e menores mínimas do ano. Inclusive, aí só para a gente complementar, ao menos 3 municípios gaúchos tiveram marca abaixo de 0 grau. A menor temperatura que foi registrada na região de Bagé foi de menos 1,2 graus Celsius, Bagé, lá na região da Campanha, e inclusive nós temos uma foto também, agora pela manhã, lá da região de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, então vejam o frio também. E também nós temos a participação da nossa audiência aqui, direto de Rio Brilhante, lá no estado de Mato Grosso do Sul. O João da Silva enviou aqui para a gente um registro da serração que foi registrada já na manhã dessa terça-feira, e é isso que a gente vai acompanhar agora. Bom dia, João Batista, Tempo e Dinheiro. Aqui é o João da Silva, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Ó o sol, 8 da manhã, 9 graus, 5 anos que nós não via isso. Tá desse modelo aí, ó, uma serração da gota. E é desse modelo aí, ó. Serração, velho, que baixa. Até os 2 boizinhos ali não tá muito afim de andar, não. Mas é isso aí, João Batista. Um abraço a todos do Tempo e Dinheiro aí. E tamo por cá no MS. Tamo só na escuta. Fica todos com Deus.
Realmente o frio chegou. Inclusive, outro destaque que nós temos é da revista Isto É, falando Brasil encara chuvas e 3 regiões têm queda brusca na temperatura, pelo menos para essa terça-feira, é isso que a gente está acompanhando. E por falar em chuva, nós temos um mapa também mostrando a chuva, porque vai vir muita chuva para o Rio Grande do Sul, especialmente entre os dias 13 a 20 de junho, segundo informações então da Agrotempo, já na tela aí para vocês esse mapa. Alguns destaques aqui, nós temos a região de Bagé com 128,6 milímetros, já a região de Alegrete 236 milímetros e a região de São Gabriel com 296 milímetros, aí para a gente manter no nosso radar e, claro, já ficar atento a essa informação. Por falar nisso, vamos acompanhar chuvas nos próximos dias aqui no Brasil, segundo informações do IMET, já na tela, então, essas chuvas, elas são previstas do dia 11 ao dia 17 de junho, então, a partir de amanhã, quarta-feira, o que a gente vai acompanhar? Algumas chuvas ainda, principalmente ali no litoral de São Paulo, temos chuvas ainda no litoral da região Nordeste, um destaque ali, estado da Bahia e também, conforme a gente está acompanhando na imagem, chuvas em Minas Gerais, isso até dia 13, sexta-feira. Enquanto isso, essa chuva mais volumosa continua concentrada na região norte do Brasil e é a partir do dia 14, ali sábado, dia 14 de junho, nós teremos esse maior volume de chuvas previsto na região sul do Brasil. O nosso destaque ainda é o estado do Rio Grande do Sul, conforme a gente acompanha aí no mapa. E ali no dia 16, essa chuvinha, ela dá uma trégua. Lembrando que dia 16 é segunda-feira, mas na terça-feira, dia 17, nós teremos mais chuvas também, mas ali principalmente no sul do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, a chuva, ela continua na região norte do Brasil. E claro que para complementar essas informações, nós temos agora a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. E estamos aqui, ó. No destaque a gente falou do frio e a pouca chuva em boa parte do Brasil, que é o normal agora nessa época do ano. Aqui nessa grande área que pega a parte do centro-oeste, parte sudeste e nordeste, pouca chuva, de hoje até sábado. Aqui no sul vai voltar a ter chuva aqui, ó. Essa chuva que vocês estão vendo aqui provavelmente vai ser no sábado, sexta noite e sábado. Começa aqui no oeste do Rio Grande do Sul, oeste da região sul, e no sábado vai avançando, é uma frente fria que vai avançar durante o fim de semana por aqui, pega o sul do Rio Grande do São Paulo, provavelmente ali no domingo ou segunda-feira. Mato Grosso do Sul também. E claro, com mais instabilidade no fim de semana aqui nessa parte do Brasil. E lá para cima, alguma chuva aqui no litoral do Nordeste, onde nós teremos aí condições de chuva, principalmente aqui na Cealba, leste da Bahia, e principalmente aqui no norte, que é o normal. Então, aquela regra, norte, sul, leste, é o comum da chuva nessa época do ano. Aqui nós vamos ter nos 15 dias, até o dia 24. Boa chuva ao norte do Equador, uma boa chuva aqui no sul do Brasil, infelizmente vai atrapalhar andamento em relação a quem lida com terraplanagem, plantio, colheita, excesso de umidade, fora a chance de algum granizo, alguma trovada mais forte no fim de semana. Então vamos ter chuva durante o fim de semana aqui no sul, dá uma parada na segunda, na terça e quarta volta a ter chuva. Então a semana que vem vai ser uma semana bem chata para quem precisa de tempo seco. Tu vê que o Mato Grosso do Sul, São Paulo também, apesar de deverem estar na época seca, nós estamos tendo chuvas bem significativas, principalmente no centro-oeste e sul do Mato Grosso do Sul, oeste, centro e sul de São Paulo, alguma chuva no Rio e Espírito Santo, pouca coisa nessa área central, que é o comum, e uma boa chuva também aqui, ó, desde da costa do Elefantinho, Natal, até Salvador, e principalmente aqui na Cealba. Muito bom aqui para a agricultura, na região que vai mantendo a umidade do solo, tudo garante que esse mês vai ficar mais tranquilo. E lá no norte do Brasil, a chuva normal de sempre. Aqui as anomalias estão indicando acima do normal aqui nesse canto do Nordeste e principalmente aqui no Sul, bem acima da média. Grande parte do país dentro do padrão. E aqui o frio. O auge do frio de 10 a 16, nós temos um período frio. Vai ser mais, né? Mas vamos ter bastante frio aqui. Esse verde aqui significa 4 a 5 graus abaixo do normal nesse período. Hoje tivemos 5,9 negativo em Pinheiro Machado, 2,9 negativo em São Joaquim. Amanhã cai abaixo de zero aqui no Paraná. Geada em alguns pontos do Milho Safrinha, acredito que sem dano.
Paraguai também, sul do Mato Grosso, mas aí é temperaturas de 2 a 5, 3 a 6 graus. Pode ter geada aqui no sul de Minas Gerais também, na parte ali do café, onde poderemos ter Varginha, Alfenas e cidades mais ao sul, mínimas de 2 a 4, 3 a 5, não traz dano nenhum, mas dá um susto. Imagina a pessoa ter uma lavoura de café, vê lá no fundo da baixada, tudo branquinho, mas é sem danos, só que vai fazer frio. No Cerrado Mineiro também, no café de São Paulo, na cana-de-açúcar, mas tudo sem nenhum risco de danos. É só para dizer que deu frio. Pega a Grande São Paulo com frio, a Grande Curitiba com temperatura negativa, Floripa com mínimas de 5 a 8 graus, Mato Grosso do Sul também frio, o frio chega na Bahia, na área lá de Licínio, Vitória da Conquista, oeste da Bahia, várias áreas da Bahia também com frio, é uma massa de ar frio bem significativa. Pega também o Mato Grosso, Rondônia e Acre, mas uma friagem pequena nessas áreas. Não é o último frio, né? Semana que vem esfria mais um pouco e outro frio forte pode chegar depois do dia 20. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Obrigada, Coutinho. Informações muito importantes, como sempre. E é importante a gente lembrar aqui também que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Bom, como disse a Fernanda, é um show de informações do Coutinho, né? Mas assim, então vai esfriar mais amanhã, quarta e quinta-feira. Entre quarta e quinta, até a Defesa Civil aqui de São Paulo está avisando, pessoal, vai fazer frio. Mas com geadinhas nas baixadas, né? O Coutinho deixou muito claro isso. Geadas nas baixadas, o pessoal do café vai ficar só assustado, mas vai passar incólume desta vez, porque outras virão. Certo? Estamos avisados. Em tempo real, agora, como é que está o tempo? Deixa eu ver o Brasil. Olha, pode deixar a tela, Glitz. Essa parte mais azulada aí sobre a Bahia, sobre o Tocantins, significa que o céu está aberto e seco nesta região do Brasil Central, né? Com essa nebulosidade passando, né, cortando o Mato Grosso, passando pelo Goiás, atingindo aqui o sul de Minas e São Paulo. É o que nós temos para o momento. E aqui os nossos amigos do nosso YouTube, os membros do Tempo e Dinheiro no YouTube, passando informações para a gente. A Fabiana Silveira, por exemplo, lá de Piratini, região de Bagé, sul do Rio Grande do Sul, dizendo que lá na região dela, Piratini, amanheceu gelado, 2 graus. Ei, Fabiana. Mas agora esquentou 11 graus, está ensolarado, vamos em frente. Lá no Mato Grosso, o Sr. José Ruiz, lá de Novo Biratã, está dizendo que o tempo está aberto com 29 graus. Está seco, né, Sr. José? A Karina Moro, de Pontal, São Paulo, lá embaixo, dando uma boa tarde para todos nós. O Sr. Ernils Vino Pinol, de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, diz que o frio está frio, está sem sol lá em Nova Petrópolis, e o Brasil está uma piada. Não sei onde isso vai parar. O Vinícius, lá de Toledo, oeste do Paraná, mínimas na região oeste do Paraná, entre 4 e 8 graus, geadas fracas e localizadas. Quanto aos acontecimentos políticos, é só teatro. Diz o Vinícius. Está bravo, Vinícius. Bom, daqui a pouco, aliás, hoje nós vamos ter mais informações com o professor Paulo Moura sobre o que está acontecendo lá no Supremo Tribunal. À tarde tem o depoimento do Jair Bolsonaro, nós vamos transmitir ao vivo. Na sequência, depois do intervalo, o Vlamir Brandalize. Sim, temos também o Robson Poloto, da G-Trade, dando dicas para os produtores se proteger os preços, né? E vamos em frente, trazendo informações também do Marcas e Máquinas. Tudo isso já, depois do comercial. Vamos em frente, Gleison. Há 21 anos, a Análise entrega credibilidade, resultado e tecnologia para transformar solos e potencializar o campo. Confiança construída com ciência e experiência. Agricultura de precisão com quem domina o assunto há 21 anos. Análise. Conhecendo os segredos da terra.
Chamada geral para quem quer parar de perder dinheiro na agricultura. Chamada geral para quem quer ganhar dinheiro na produção agrícola. Entrem na nossa 18ª turma do curso de introdução aos mercados de commodities, ministrado pelo professor Maurício Bellinello. 18ª turma do curso de introdução. Você vai aprender como trabalhar com opções, travar o preço da sua commodity, do seu produto no papel e deixar o produto livre para você negociar no momento que você quiser. Esta é a essência do mercado de opções. Venha aprender conosco aqui na 18ª turma do mercado de commodities. O curso já está aberto. Olha, mande uma mensagem para esse telefone. É um curso especial para todos os amigos do Tempo e Dinheiro. A convocação está feita. Nós esperamos você. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente. De volta com o Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 10 de junho de 2025, e passa o tempo, hein? O tempo passa. Vamos saber dos preços da soja, porque eu vou falar com o Vlamir Brandalize já, mas vou a São Paulo, onde o Sérgio está controlando os preços. Como é que estão os preços da soja aí, Sérgio? É o que a gente vai observar direto em tempo real e, na sequência, fazer uma comparação com o ajuste de ontem, viu, João? O julho é o vencimento mais curto, está aí a $10, 56,75, 0,07% de alta. Sobe o julho, porque as demais posições a gente vai observar agora na tela. Pode colocar aí, olha aí, negociações positiva só para o vencimento mais curto. Agosto a $10,49, recua 1,75. Setembro a $10, 22,25, 6 de queda, e o novembro $10,30, 7 de queda. Só o vencimento mais curto, portanto, julho sobe 1 ponto agora na Bolsa de Chicago, vencimento julho a $10, 58,25. Na B3,
Sacas em dólares para referência Porto de Paranaguá. Julho sobe 0,34% a 23 dólares e 38. Agosto a 23,22, 0,52 de alta. Vou dar uma olhadinha na tabela também com ajuste para a gente fazer uma comparação em relação ao fechamento de ontem. Enchendo a tela, vencimento mais curto, julho está aí a 23,28, recuou 0,08%, ou seja, o ajuste negativo em relação ao fechamento de ontem. Lembrando, julho a 23,28, agosto a 23, setembro a 22, a novembro a 22,72 e o janeiro a 23 dólares mais 32. Isso com a soja financeira saca com referência ao Porto de Paranaguá. Portanto, o ajuste em relação com o fechamento de ontem ainda está no negativo, João Batista. É o março a 23,48. Também tem o ajuste de ontem. Por que nós estamos mostrando? Porque fechou a bolsa ontem, então você compara com o que está andando agora, isso você vê as tendências, né? Só comparar. Né? O pessoal tem que entender como é que é o funcionamento dos preços lá na bolsa. O Vlamir Brandalize vai explicar isso para a gente. Então vamos direto a Curitiba. Notícias da soja com o Vlamir. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, muito boa tarde. De Brusa, Curitiba. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. 10 graus na capital paranaense, João Batista. E amanhã vai lascar mais, você vai ver. Amanhã a previsão é de baixar um pouco mais. Mas para vocês estão acostumados. Vlamir, faz parte do ano. Faz parte do ano, faz exatamente isso, está dentro de acordo com o calendário. Mas nosso assunto é mercado da soja com duas pegadas, né? Mercado climático, a soja tentando ir para os 10,60, já estou perguntando se vai ou não vai, e você trazendo grandes números em dinheiro para o governo, para os cofres públicos, do negócio chamado soja, complexo soja, trazendo muito dinheiro para os brasileiros, sustentando o país. Mas vamos primeiramente, Vlamir, ao mercado da soja em Chicago. Olha, João, se a gente olhar o mercado da soja em Chicago, tanto curto, médio e longo, eles estão muito parecidos, né? Não está muita diferença, né? Dá para ver que a B3 ela está tudo ao redor de 23, 23,5, né? Entre essa janela aí. E lá em Chicago, a boa notícia continua sendo que o suporte continua segurando os 10,20. Mas os fundamentos da soja são bons, João. A safra em si, ontem o relatório do USDA trouxe uma qualidade boa, não piorou as lavouras. Só para dar uma ideia, quer ver como é que veio ontem? Veio com 68% de lavoura boa excelente. Na semana passada era 67%. Está um pouco inferior ao ano passado. O ano passado era 72%. Mas lavoura de 65% a 70% de boa excelente é uma lavoura regular, normal. Não é uma lavoura excelente, mas é uma lavoura com potencial que nem o uso da ponta aí, de 118,1 milhões de toneladas. É por isso que o mercado de Chicago hoje andou nos dois lados, né? Já teve 6, 7 de alta, agora está com 6, 7 de baixa, aí nos médios e longos. É um mercado mais volátil, mas tem um olho grande em cima daquela reunião ali em Londres, né, João? Eu achei que eles iam te convidar lá para você participar lá em Londres, para mediar entre Estados Unidos e China. Você que é um grande mediador. Mas até agora, de prático e de bom para os mercados, nada saiu, João. Eles já estão ali no bate-papo, no supapo, no tapa, mas nada de positivo saiu de lá até agora. Porque, agora de verdade, eu estou muito honrado porque fui convidado pela Análise, uma empresa gaúcha de fertilidade do solo, né? A Análise lá dos irmãos Schmidt. Eles vão fazer um evento na sexta-feira lá em Gramado, para homenagear a memória de Dirceu Gassen. Isso só de falar o nome do Dirceu, já fico emocionado. Um dos maiores brasileiros que eu conheci, um amante do Brasil, da sociedade brasileira, da agricultura e do solo. Então a Análise vai fazer essa homenagem, é um encontro especial lá em Gramado e nós vamos estar juntos, vou trazer todas as informações, claro que teremos depois palestras técnicas sobre fertilidade, né? Fertilidade do solo, fazer solo para aumentar a produtividade é a pegada da Análise. Agora, a homenagem ao Dirceu é imperdível, estaremos lá com muita honra, viu, Vlamir?
Exatamente, João. Esse cara é na história do agro brasileiro, esse está marcado como um dos pilares, né, João? Isso Grande brasileiro. eu posso dizer de cadeira, né? Porque a gente trabalhou junto ali, escrevendo na revista Cultivar, por sinal, eu escrevia de um lado da página, ele escrevia outro lado da página, na mesma folha da revista Cultivar, por mais de 20 anos que a gente participou, que ele participou. Eu continuo lá ainda, né? Estamos aqui, mas é um grande cara. Cada texto, cada informação que ele colocou, isso fica marcado no agro aí para muito tempo, né, João? Tá, nossos agradecimentos ao João Ricardo Schmidt pelo convite e agradecendo e cumprimentando pela brilhante iniciativa de homenagear o grande Dirceu Gassen, o homem do solo brasileiro, né, da produtividade. Muito bem, então eu não fui para Londres, mas eu quero saber de você agora, voltando ao mercado de soja, lá em Chicago. Está mais para cima ou mais para baixo? Não está nem para um lado nem para o outro, João, porque nós estamos agora navegando no mercado climático americano, que é junho e julho, né? E como não tem notícias extras, o que o mercado olha é o Brasil muito agressivo, né? A China importou recorde histórico ali no mês de maio, a maior parte da soja brasileira. Nós começamos o mês de junho com o pé no acelerador, e com isso o mercado de Chicago não tem motivo, né, para trazer uma pressão nem de alta e como também de baixa, porque ele acaba prejudicando o próprio produtor americano. Aí se ele quebrar os 10 e 20 para baixo no setembro, né, que é o início da colheita americana. Aparentemente ele está na expectativa, né, o que virá aí dessa reunião, e se tiver um acordo que a China se comprometa, né, João, a comprar soja americana, que aí sim eles irão para o mercado americano, nós vamos ver uma alta em Chicago. Mas é isso, se não se comprometer, se não houver acordos, nós vamos seguir nessa necessidade de mercado climático daí, né, João? Daí é o clima, né? Se o clima seguir favorável, pouca influência para um lado para o outro. Se o clima piorar aí no final de junho e começo de julho, pode trazer pressão positiva, mas o clima é clima, né? Ele pode mudar de uma semana para outra lá, entrar massas secas, muito calor. Por enquanto, muita chuva prevista agora para esses próximos 3, 4 dias. A umidade do solo está muito boa e sem problema nenhum, né, João? Quer ver como está? 90% da soja plantada até agora. A média histórica é 88%, então tá tranquilo. O estado de Illinois, o maior produtor ali, 91% plantada, a média é 91%. Em Iowa, o segundo maior estado produtor, 97% plantado, a média é 96%. Ou seja, safra plantada praticamente. E aí agora vai por a reta final, as últimas lavouras, plantou dentro da janela normal. Agora as lavouras plantadas de agora em diante, ainda porque falta 10%, né, João? Ela já está um pouco fora da janela ideal. Então essas lavouras podem ter mais comprometimento. Mas por enquanto, nada de anormal na safra americana. Ou seja, o preço não vai explodir, também não tem tendência de cair, vai ficar nesse nhenhenhen, mas tem umas altinhas. Daqui a pouco eu vou falar com o Robson Polotto, da G-Trade, lá de Cascavel, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro, para saber como é que faz diante desse preço. Será que pega essa soja em Chicago ou será que faz uma put? Vamos perguntar para ele já já, o Robson Polotto conosco ao vivo aqui no Tempo e Dinheiro. Mas vamos olhar agora a soja para o Brasil. Está dando prêmio bom hoje ou não, Brenda? Ô, João, prêmio segue no melhor nível do ano, João Batista. O comprador está agressivo, no 110 no julho, no agosto, vendedor que é 130, 140. Pela manhã me comentaram em negócio até 118, já confirmado. É quase $3 por saca a mais, né, João? Só no prêmio. Tá, então assim, a gente está vendo aí o telefone para você ligar e saber como fazer para segurar esse preço. Ligue para o nosso consultor que nós temos lá na G-Trade, está à sua disposição para você saber o valor do prêmio. Primeiro você entra no clube, né? Tá aí no telefone, 19998132915. Você fica assinante e fica recebendo as informações dos prêmios que o Brandalize está dando aí com esse spoiler para a gente. Agora, quanto custa para você fazer uma operação? Tem que ligar para o assessor de investimento, o telefone está aí na tela, 19971108610. 19971108610. Anote esse telefone é do Fernando César. Você liga lá, que é o funcionário do Tempo e Dinheiro, lá dentro da G-Trade.
Para que ele está lá? Porque o Robson vai falar, ó, faz isso, faz aquilo. Aí quanto custa? Ele tem o prêmio, então você tem que ligar para ele. Quanto é o prêmio? Aí para você assegurar, né? Você compra e depois você fica vendido no papel. Você comprou para vender naquele preço que você adquiriu, né? Essa é a função da bolsa, né, Bruna? Uma das funções. Uma função da bolsa é dar segurança para o produtor, né? Para o produtor mundial, né? Começou com os americanos, agora está entrando bastante o brasileiro, o argentino também já faz parte dessa jogada de operação de proteção, e o Paraguai, em princípio, parece que os paraguaios estão até mais avançados nas negociações em futuro do que os brasileiros. Poxa, veja você, né? Nós lutamos, né? Eu e o Maurício Bellinelli estamos com um curso novamente, aí se o Gleiton quiser colocar na tela, para um curso de introdução aos mercados. O telefone está aí para você se inscrever. Um curso para você entender do que se trata, porque o seu comprador trabalha com isso e você fica à mercê dele, né? Fica especulando, tomara que suba. Tomara, mas se não subir, você tem que travar no papel, é uma coisa flexível. Você compra aqui, pode vender lá, entendeu? Reserve sua vaga no curso do professor Bellinello, 199-8907-8047. 199-8607-8047. Entre no curso do professor. Vocês veem aí que nós temos vários telefones, vários jeitos de você ser o produtor rural mais bem informado. É o clube, o preço lá com o Fernando, é o curso do Bellinello. Cara, nós temos que evoluir, né, Branda? Nós temos que evoluir. Você é um professor de MBA, né? Você vê, fala, nossa, quanto desconhecimento ainda tem nesse nosso setor, né? Nesse setor que carrega o país, né, Branda? Exatamente, João. Tem muitas ferramentas aí para apoiar o produtor, né? O produtor tem que aprender a trabalhar com as ferramentas para fazer médias no ano sempre com lucros, né, João? Esse é o objetivo. Produtor de soja brasileiro normalmente trabalha com lucros, né? Porque nós somos muito eficientes na produção dentro da porteira, mas agora a gente tem que também ser eficiente fora da porteira, né? Que a gente acaba ganhando até um pouco mais, né, João? Isso que é o importante, né? O lucro, né, Branda? O lucro tem que ficar no bolso do produtor. Ele gera lucro para o complexo, ele gera lucro para a sociedade, ele gera lucro para os cofres do governo, agora precisa gerar lucro para ele, né? Falando em gerar lucro, o complexo soja deu mais uma boa notícia para o Brasil. Recorde histórico de acumulado embarques, né, João? Primeira semana de junho, né? Fechou na sexta-feira passada. O complexo soja já está com 66,1 milhões de toneladas exportadas. O ano passado era 63,6. Mas o importante é o dinheiro, né, João? O dinheiro. O faturamento do complexo soja, na primeira semana, 5 dias úteis, 1,418 bilhões de dólares, 7,9 bilhões de reais, quase 8 bilhões de reais faturou na exportação na semana passada. Dá quase dá 1,5 bilhão por dia, João, é a soja. 1,5 bilhão de reais por dia. Dá para você ir para Paris, ficar no hotel em Nice, onde que você vai ficar lá, gastar 35 mil reais a diária, dá para viajar, né? Beijar a boca do Macron. Viu, Vladimir? Não, vontade de fazer os comentários aqui, mas vamos focar. Vamos focar, João Batista, presta atenção, vamos em frente. Mas tá bom. Vladimir, passa a régua aí, mensagem aos produtores nesse instante. Alerta, João, aos produtores de soja com relação. Ainda tem muita soja para negociar. Nós estamos com um grande volume negociado, mais ou menos 108,5 milhões de toneladas da safra negociada, mas ainda tem mais de 61 milhões de toneladas para negociar. É um grande volume. Então, a gente está sentindo que nos portos os compradores estão querendo mais a posição setembro. Depois de outubro em diante, eles dão uma desacelerada, porque nós vamos começar a embarcar forte milho. Então, o produtor começa a ficar pensando aí para frente, talvez seja interessante fechar a posição para entregar ou receber lá em setembro e pegar esse recurso e aplicar no mercado financeiro, né? Então, tem essa condição, tem condição de porto aí que o pessoal me comentou, até 146 no setembro no porto. E se você pensar e colocar no setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, uns 5 ou 6 meses de banco, vai ganhar mais uns, sei lá, 10, 12, 13%. Isso dá mais 12, 14 reais adicionais
para valorizar a soja. Então, o produtor também tem que começar a pensar no financeiro, João. Isso que a gente está colocando como alerta, porque se o clima americano seguir favorável, o mercado pode andar meio de lado, principalmente se a China e os Estados Unidos não chegar a acordo. Então, por isso que é importante pensar, fazer negociação, mercado financeiro, tudo que dá para fazer para o produtor. Ele pode vender o físico e comprar uma opção, né, na bolsa, ficar com a opção e aplicar o dinheiro do financeiro. Veja como tem alternativas, João, porque não vai ter falta de soja no Brasil. Nós temos muita soja. E estamos embarcando, que nem eu citei, recorde histórico. Mas vai chegar um momento que o milho vai começar a ganhar espaço no porto e vai desacelerar a exportação brasileira. E também lembramos que depois de setembro, outubro em diante, começa a vir aí a soja americana, que também sai para o mercado mundial, né? Então, esse é só a dica para o produtor. Tá, mas é um bom tema de conversa com o Robson Poloto daqui a pouco, lá da G-Trade, que nós vamos chamar assim que encerrarmos o nosso bate-papo aqui. Vlamir, vamos para o milho, então, já que você está fazendo referência ao milho, vamos saber das cotações do milho, inclusive com ajuste também de ontem, mas preços do milho, oferecimento da ferramenta Inovpab, para você anotar e saber quanto vale a minha soja mesmo, por quanto que eu posso vender, está dando margem. Ferramenta Inovpab oferece os preços do milho no ar. Gleidson. Notícias do milho. Oferecimento Inovpab, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, o milho lá nos Estados Unidos está no negativão, hein, Vladimir? Poxa, então tá. O primeiro vencimento, julho, 4,35. O setembro está perdendo 12 centes a 4,21. Tem 10 minutos de delay aí. O dezembro, 4,36. E o março, 4,51, também perdendo 12,5. Tá baixando o milho lá, hein? Deixa eu ver o milho aqui no Brasil, base Campinas, na B3, o primeiro vencimento que é o julho, 63 por 78, no vermelho também. O setembro perde 0,46 de valor a 64 por 73. Quem fez hedge, quem fez put, está tranquilo. O novembro, 67,81. Lembrando que esse novembro chegou a 82, né? E o janeiro, agora, último contrato, perdendo 0,44 de valor a 71,78 são os preços nesse instante. 10 minutos de diferença lá na B3. Nos contratos com milho base Campinas. Agora vamos aos ajustes para vocês compararem esses preços com o fechamento de ontem. Então nós temos, me ajuda aí, o Branda. Então nós temos aí o agosto a 64,11, 0,49 de recuo. O setembro a 65,03, recua 0,55. O novembro fechou ontem a 68,16, certo? E o novembro, não, o janeiro. Janeiro, daí. 72,03 e o março 74,5. Certo? Exatamente. É isso aí, Branda? Tá isso. Bom? Tô me recordando nos tempos, hein, Serginho, que a gente mourejava lá na BMF. Aprendemos isso. Muito bem. Vlamir Brandalize, milho nos Estados Unidos, milho no Brasil, ajuste, qual é a tendência? Foi vermelhão hoje, né? João, a questão aqui que é a colheita, né? Nós estamos aí com 3% da safra colhida até agora, muito pouco, né? A maioria das lavouras, o produtor está esperando o milho secar, né? Popularmente secar, diminuir a umidade no grão, para poder colher o milho seco, né? E com isso o mercado segue pressionado, né? Porque de um lado tem Chicago, né, em queda, mas aqui também ele mostra uma safra grande chegando, que nem você comentou, né? O novembro, que está 67,81, ele andou 82. E o janeiro, ele chegou a trabalhar 85. Então, dá R$14 de diferença ali da posição março até agora. Então, é por isso que o produtor tem que aprender a lidar com isso, né? E aí o curso do Maurício explica bem como funciona. Mas vamos lá, com relação aqui, não tem muito espaço, agora é colheita. O clima, mesmo com geada sobre as lavouras, provavelmente não vai ter perdas, e agora em diante as lavouras vão evoluindo para o final, né, João? Colheita mesmo mais para o final do mês e durante o mês de julho, que deve ser pico de colheita, muita oferta de milho. A B3 acomodada justamente porque tanto o setor de ração como de etanol não está muito pressionando para comprar agora. Vai querer receber os contratos que já fez, porque tem mais ou menos 45 milhões de toneladas desse milho negociado da nova safrinha, uns 30 milhões na exportação, talvez 25 a 30, e o restante para o mercado interno, mas ainda temos aí cerca de
60 e poucos milhões a 70 milhões de toneladas. É muito milho ainda para negociar, João, é muito milho. E fica o alerta para o produtor aqui no mercado brasileiro. Vai ter que sair na exportação, por isso que talvez lá de outubro em diante tenha muita disputa pelos navios aí nos portos, né, para milho brasileiro, milho e soja brasileira. Enquanto lá em Chicago, João, hoje por que o mercado está em queda? Na realidade, a qualidade do milho melhorou. E o USDA mostrou ontem que tem 71% de lavoura boa excelente. Isso já é considerado lavoura excelente, não é lavoura boa. E como eles estão projetando crescer perto de 2 milhões de hectares, é bem provável, João, que se continuar essa condição aí, o mercado pode ter uma safra americana acima de 410 milhões de toneladas. Então, isso é a pressão, né? E, em princípio, a boa notícia é que, como a soja está segurando 10,20, o milho está segurando 4,20, que são barreiras de fundo, né, que a gente chama. Por enquanto, mesmo com a queda forte que teve o milho aí nesse pregão, ele está com suporte aí nesse 4,20. E vamos ver como é que vai andar. Se tiver acordo com China e Estados Unidos, o mercado começa a virar, né? Porque o milho, os fundamentos dele de longo prazo, eles são positivos. O problema é que agora está no mercado climático, né? Mercado climático favorável ao milho americano. Por enquanto, tudo andando bem e sem novidades que possam ajudar a puxar, porque as notícias pela manhã que chegavam lá em Chicago é que a safra brasileira vai passar de 110 milhões de toneladas de milho safrinha. E isso também pesa, né? Porque aí nós podemos passar até de 40 milhões de toneladas na exportação. E vamos competir com os americanos, né, João, na exportação de milho. Mas, ô Brandão, assim, ó, o produtor que segue a gente aqui há muito tempo e que acompanha os detalhes, as suas recomendações, deve ter ganho muito dinheiro conosco. Quem não presta atenção, trabalha no negativo. Mas quem presta atenção, por exemplo, o Brandalize se esgoelou há um mês atrás, quando ele estava vendo o preço, era novembro, né, Branda? Estava 82, é isso? Novembro. Cavalinho encilhado tinha passado lá em março, que a gente falava, final de março. B3, Gleidson, B3, novembro. Então chegou a 82, agora está 67. Né? 15 pilas de diferença. Se a put chegou a custar R$5, está livrando 10, cara. Pô, não é possível, não é possível. Mas cadê o cavalinho encilhado, João? Faz dias que a gente não fala do cavalinho, ele está sumido, né? Você colocou ele na cocheira e está tratando ele só com cenoura e mas alface. agora, né, com esse tá todo vermelho, ele para, né? Cai fora, né? Mas enfim, presta atenção no Branda, pessoal. Vamos assegurar o melhor momento do preço. Agora não, né? Agora é a hora do comprador fazer a festa, né? Não o vendedor, né? O produtor. Exatamente. Agora quem precisa do milho está na hora de fazer a festa. Agora chegou a hora da onça beber água. Mas tá bom. Agora os compradores do setor de etanol, de ração, confinador, é a hora de você proteger aí na B3 para garantir esse milho barato, né? Que o milho está barato e certamente depois de outubro, terminou a colheita americana e brasileira, o mercado começa a reagir. Dá para ver que a própria Chicago está lá no ano que vem com níveis de 50 centavos, 70 centavos, melhor que está hoje. Então, é uma passagem. Só que nesse momento nós estamos na passagem de descida, né? Ainda continua caindo. Né? É a hora do comprador. Daqui a pouco o Robson Poloto vai falar isso para a gente já já. Brandalize, muito buenas tardes para a Senhor. E amanhã tem mais, com frio. É isso aí, João Batista. Um grande abraço a você e todos os nossos amigos do Tempo e Dinheiro. E essa grande equipe que está por trás dos bastidores. E Davi só metendo chicote no Gleidson ali, no Charles e tal. Vamos em frente. Muito bem, vamos ver, Gleidson, deixa eu ver o preço do trigo, daqui a pouco o Robson Poloto, mas vou falar também da Elaine Valdez, que está lá na Bahia Farm Show. O trigo está no vermelho, pode deixar a tela, Gleidson. O julho, 5,32,75, nossa, bem vermelhão também o trigo, hein? A safra está boa, então está caindo o preço. Setembro, 5,47, dezembro, 5,69 e o março, $5,88,5 por bushel. Bom, então, antes de chamar o Robson Poloto, Robson, pode ligar e entra na mesa aí, entra no nosso grid. Deixa eu falar da Elaine. A Elaine Valdez, do Marcas e Máquinas, está lá na Bahia Farm Show, na baita de uma festa, uma feira fantástica, onde ela mostrou rapidamente o pessoal da Nexstat. A Nexstat System
Tractor é uma empresa com um trator maravilhoso, enorme, uma máquina que faz tudo, planta e colhe. E hoje a Elaine Valdez vai trazer para a gente essa máquina que faz tudo no campo, a plantadeira, a colhedora da Nextat System Tractor. Elaine, fala aí. Este é um momento histórico para a mecanização agrícola brasileira. E a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no coração do oeste baiano, foi escolhido pela gigante alemã Nexat para fazer essa grande estreia aqui na América Latina. A Nexat, eu gosto de dividir ela em duas partes. A primeira parte é a Nexat como máquina, como vocês podem ver aqui, que é uma mágica realmente da tecnologia e da engenharia mecânica, onde eu tenho os maiores e mais eficientes módulos agrícolas do mundo. Eu tenho a maior colheitadeira do mundo, eu tenho o maior pulverizador do mundo, eu tenho o maior adubador do mundo, eu tenho a maior semeadora do mundo. Isso possibilita um novo passo adiante, pensando em agricultura e tecnologia. O veículo de transporte é um poderoso veículo com 14 metros de envergadura, 2 motores de 550 cavalos, ou seja, 1.500 cavalos, com tração elétrica, né? Então, esse veículo de transporte é o trator do sistema Nexat. Ele possibilita que todos os implementos se transformem em um implemento autopropelido. O módulo de colheita Nexco, ele começa por plataformas de 15 metros ou 50 pés. Eu tenho um pescoço alimentador com 1,78 m, isso é 62% maior capacidade de alimentação de material do que uma grande colhedora tradicional hoje em dia. Então, basicamente, eu tenho 2 colhedoras de grande porte em uma única máquina. Caramba, que maquinão, rapaz! Nextat. Puxa vida, estamos fazendo história aqui, mostrando a maior máquina que faz de tudo ao mesmo tempo, né? Nextat. Quer saber mais? Ei, Elaine, que show, hein? Ficou interessado, quer saber mais? Acompanhe a reportagem especial de hoje, 5 da tarde, horário de Brasília, no canal do Marcas e Máquinas no YouTube. 5 da tarde no YouTube, Marcas e Máquinas. A Elaine vai dar um show, vai dar uma explicada melhor desse maquinaço aí que o Marcas e Máquinas mostrou agora para a gente. Muito bem, vamos para Cascavel, vamos lá para a G-Trade falar com o Robson Polotto sobre preços, como travar, como melhorar a posição. Robson Polotto, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Obrigado. Muito bom. O Vlamir, você acompanhou o Vlamir, diz, tem várias oportunidades, principalmente para o comprador, né? Dessa vez é do outro lado que está a oportunidade, Robson. Ô, João, a gente vem falando aí há um mês que o preço do milho teria provavelmente fazendo fundo aí, quando ele chegou no 62, e ele não caiu mais do 62, ele repicou, foi até o 65 ontem, hoje ele trabalha um pouco abaixo do 64. Lógico que é oportunidade para o comprador, porque ele tem ótimas margens em diversas conversões, né, para proteína animal, então, e para leite, inclusive, e para o etanol. Então, é oportunidade para ele? Mas eu acredito que o produtor ainda que não fez seus negócios ainda pode fazer alguma coisa, porque no pico da safra ele pode piorar um pouco. Ou seja, quando estava 82, a gente gritava, você gritava, o Vladimir gritava, gente, tá bom esse preço, segura esse treco, faça uma put. Aí o preço desceu, aí agora ficou bom para o outro lado. Aí também, para esse outro lado, ele tem que comprar o físico e fazer uma call ou não? Ou fazer uma call, né? O comprador. A gente trabalha sempre observando o seguinte, João, olhando a correlação histórica da região dele e a oferta que ele tem no campo. Porque como a gente está no início da colheita, pode ser que a oferta que chegue para ele está um pouco descasada da B3 ou dos preços de exportação. Então é sempre interessante ele estar analisando esse cálculo, né? Para ver se a região dele está batendo, se a conta está boa. Você não pode ficar comprando, por exemplo, região 63 a menos de R$ 20 da bolsa. Você tem que tentar comprar 22, 23, 24 dentro da colheita, né? Que aí você sim está numa compra interessante. E aí cabe você trazer o produto para dentro de casa, né? E aí vale a pena. Se não, é melhor estar trabalhando via bolsa e aguardando mais um pouco.
Já pensou, você tem 10 mil sacas de milho, né, quando você fez a 82, ou quem está comprando, né, 10 mil sacas, 100 mil sacas, 1 milhão de sacas, ganhou. Ei, Robson, o brasileiro não pode deixar passar essa oportunidade, até tem que aprender a fazer isso. Gleidson, por favor, ponha de novo o telefone do Fernando Sofiati, que é o nosso funcionário, lá dentro da G-Trade, lá em Cascavel, junto com o Robson, para você saber conversar. Converse com ele. Então, tá aí, pode encher a tela, Gleidson. 19-97110-8610. Como é que faz para a gente pegar esses preços? Ou o comprador também, né, Robson? O comprador tem que bem saber. Será que está na hora de comprar, fazer uma estruturada com você? É nesse telefone aí. Bom, eu digo que o comprador ele é mais atento que o vendedor, tá? O comprador ele vive disso, né? Então ele está sempre mais atento. Eu vejo aqui que a gente atende compradores e vendedores. Os compradores eles são mais antenados, eles acompanham mais de mais perto o preço, o valor das opções, eles já têm uma previsão de fluxo de caixa e eles se antecipam, né? Não todos, mas a grande maioria. Então eu digo assim, hoje a deficiência está muito mais na mão do vendedor, que na verdade o vendedor é um generalista, enquanto o comprador ele é mais especialista, né? Uma hora a gente vai conseguir, né? A gente está batendo nesse ferro frio aí, nós vamos conseguir. Agora, para o outro lado, também tem umas boas oportunidades para a pecuária. Não é isso, Robson? Inclusive pecuária de leite, né? Que precisa do milho. Tem sim, João. A gente enxerga boas oportunidades nesse mercado, porque a conversão está muito boa, né? Então, quando você olha para frente, vamos dar o exemplo do boi gordo, que é o mais fácil de se trabalhar, porque você tem futuros na bolsa, né? Então, hoje você tem 311 em São Paulo, e se você olhar o futuro lá para outubro, está com 340. Já teve a 350, hoje está 340, mas mesmo assim você consegue tomar um seguro, dá o exemplo aí, um 325, 330, entre 9 e 10 reais. Isso vai te deixar um líquido a 317, ou seja, você ainda está acima do preço de hoje, de mínimo, né? E toda a alta é sua. Então, tem uma tendência de alta? Tem. O mercado a gente acompanha aí, inclusive o pessoal conversa com você, falando que o mercado, a princípio, é firme. Mas a gente não pode deixar de considerar que tem sazonalidades, né? Podem acontecer eventos, e o seguro é para isso, né? Pode acontecer algum evento que prejudique a nossa exportação, porque o mercado interno está fraco. Então, se prejudicar alguma coisa de exportação, a gente tiver alguma barreira sanitária ou alguma imposição aí que nos impeça de exportar ou diminua a nossa exportação, isso aí pode bater no bolso do produtor, né? Então, às vezes, um seguro que hoje está barato, amanhã pode ser um grande negócio. E vale para a soja, né? Porque está uma tendência, está oscilando hoje, mas ficou bom, deu margem, ligue para o Robson. É isso, Robson? João, a gente até estava conversando hoje de manhã, eu gravei um vídeo falando sobre isso, que em fevereiro a gente teve o governo cortando linhas de crédito para a agricultura. Aí ontem a gente teve a questão da LCA, né, que ela financia o agro e vai ter menos dinheiro para o agro. Então, assim, não tá bem complicado. Outra coisa, a gente viu a John Deere anunciando lá nos Estados Unidos um arrefecimento nas vendas, né? Reduziu demais as vendas. Pô, o Brasil não está conseguindo comprar máquinas novas, não é só a John Deere, é todas as máquinas, né? E porque não tem margens. A questão é a seguinte: em alguns pontos do ano você tem essa margem. Agora, quem espera para negociar só na hora da colheita, esse aí, infelizmente, ele não vai durar no mercado. Fica especulando, né? Quem sabe suba. Não tem que. Se ele tá bom, pega, cara. Né? Ligue para o Robson, né? Muito bem, Robson Polotto, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e pela ajuda. Vamos em frente, meu parceiro. Valeu, João. Um abraço. Muito bom. Robson Polotto, G-Trade, liga para ele. Ok, daqui a pouco, Paulo Moura falando do depoimento do Jair Bolsonaro já, o que aconteceu ontem lá no STF, nesses depoimentos. Tem uma questão que parece que foi o checkmate desses depoimentos, mas quem vai nos dizer é o Paulo Moura já, que vai entrar conosco aqui na linha. Agora, eu tenho também o doutor Alexandre Gazola, o doutor Sementes, falando, fazendo um panorama das safras, mas focado na semente e também na fertilidade do solo. Antes do Paulo Moura, vamos ouvir o doutor Sementes, Alexandre Gazola, no ar. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje falamos aqui de São Paulo.
Estamos em deslocamento para Maringá, trazer um pouquinho do apanhado nível de Brasil. Muitas regiões colhendo milho, muitas regiões colheita avançada. Temos o sul plantando trigo, né? Então temos vários sistemas funcionando. A minha pergunta é, para você que é produtor sul, que não vai semear trigo, como é que está a lavoura? Está com plantas de cobertura, está com alguma finalidade de melhoria do sistema ou está em pousio? Pousio não vai te ajudar a ter produtividade na soja. Outro ponto, cerrado. Quem já colheu o milho, como é que está a braquiária e a cobertura? Isso é importante, esse manejo pós-milho para garantir qualidade posterior lá no plantio da soja. Lembra que temos muitos problemas nas regiões quentes, com escaldadura, dano de calor. Todos esses pontos, e a falsa antracnose, né? Todos esses pontos são minimizados pelo manejo da palha. Mas eu não quero que a palha no plantio seja um obstáculo para a semente chegar no solo. E lá no solo encontrar os fatores de produção, água, temperatura e ar. Para daí alimentar o embrião com as reservas, uma semente de qualidade e formar uma planta. Então a palha é o nosso grande balizador. E no sul, histórico de chuvas torrenciais, então é importante nós termos o manejo da palha para evitar erosão, evitar movimentação do solo e evitar assoreamento. Então essas dicas são muito pontuais. Lembra que o manejo para altas produtividades ele não se faz só no momento do ciclo, escolha da cultivar, biotecnologia, tratamento de sementes e da própria lote de sementes. Ele se faz ao longo de todo o ano, ao longo do sistema de produção. Grande abraço! Bem, agora o foco do dia, a notícia do dia, que são os depoimentos que estão acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal sobre a acusação de que houve uma tentativa de golpe contra a Constituição, né, perpetrada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que estaria comandando, os ministros, tal. Então, isso está sendo ouvido. Daqui a pouco, às 3h, o presidente Jair Bolsonaro vai fazer o seu depoimento, vai ser inquirido pelo Alexandre de Moraes. Nós, do Tempo de Dinheiro, vamos transmitir pelo nosso site, pelos nossos canais de YouTube, Facebook, Instagram, tudo ali para você acompanhar o que o Bolsonaro tem a dizer. Mas o fato é o que aconteceu ontem, quando o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, deu o seu depoimento, e ali o ponto alto, ele estava sendo inquirido pelo Alexandre de Moraes, mas o ministro Fux estava presente e fez 2 perguntas cruciais. Mauro, você viu se havia uma minuta? Você viu se essa minuta foi escrita, tinha assinatura de alguém? A resposta foi fundamental e é sobre isso que eu quero comentar com o professor Paulo Moura, o nosso analista do Dextra, aqui conosco. Paulo Moura, seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, João, boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Paulo, eu não sei se é a sua opinião, mas a minha foi que o depoimento do Mauro Cid ontem para o Fux foi o elemento fundamental de tudo isso, ou seja, nós acreditamos que a justiça se baseia em provas. E o Mauro Cid falou que não tinha provas, não tinha documento, não tinha nenhuma assinatura. Você também entende assim, professor Paulo? Também, João. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Essa é a questão central do depoimento de ontem. O que se pode concluir em relação ao presidente Bolsonaro, em relação a Felipe Martins, o ex-assessor de Relações Internacionais do presidente Bolsonaro, é de que absolutamente não existem provas materiais da suposta tentativa de golpe. Há uma narrativa construída pela esquerda na mídia, uma narrativa construída pelo STF na mídia, que não se sustenta nos fatos. Só existe a delação de Mauro Cid e, juridicamente, a simples delação, sem que haja provas concretas, materiais, que sustentem o que a delação afirma, não tem validade jurídica. E esta é a principal conclusão a que se pode chegar do depoimento de Mauro Cid ontem. Ele não consegue comprovar materialmente as afirmações que faz de que a tal minuta do golpe teria existido. Existem 2 documentos aos quais são atribuídos o papel de minuta do golpe. Um é aquele documento que foi apreendido na casa do deputado Anderson, do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, delegado da Polícia Federal, que depôs hoje, e ele disse que aquele é um documento que está disponível no Google, falou que
em vez de minuta do golpe, é minuta do Google, que alguém imprimiu aquilo, botou numa pasta para ele olhar, e o outro documento seria um suposto documento que foi apreendido num print das conversas do Mauro Cid. No entanto, nenhum desses outros 2 documentos fala em prisão de autoridades. A grande acusação que existe contra o Bolsonaro é que a tal minuta do golpe previa a prisão de autoridades, que o Bolsonaro teria enxugado essa minuta do golpe e deixado nela apenas a prisão de Alexandre de Moraes, só que esse documento não consta dos autos do processo. Esse documento nunca apareceu. Consequentemente, para efeito jurídico legal, esse documento não existe. Não é uma prova juridicamente válida porque esse documento não foi encontrado. Se é que ele existe, eu desconfio que ele não existe. É uma versão baseada em narrativas e nós estamos assistindo por esses dias que passam, talvez hoje, pela metade da tarde, o presidente Bolsonaro já deva depor, um momento da defesa. Pela primeira vez, a opinião pública brasileira está tendo acesso aos argumentos da defesa, e são argumentos muito consistentes que desmontam a narrativa do suposto golpe de Estado. Pois é. Então, assim, lembrando, daqui a pouco nós vamos transmitir aqui no nosso site, Tempo Dinheiro Oficial, nos nossos canais, o depoimento do professor do ex-presidente Jair Bolsonaro. E parece que ele pretende falar muita coisa. Ele está preparado, diz que não vai criar caso, não vai se antepor, mas ele quer falar. Que beleza. Agora, o que está em jogo, que você disse que é o cerne da questão, é essa questão jurídica. Em qualquer tribunal do mundo, principalmente no Brasil também, você só pode condenar alguém baseado em provas. Não adianta o delator falar isso, falar aquilo, porque ele vai falar, claro, né, para diminuir a possibilidade dele ser punido. Agora, como perguntou o Fux, ô Mauro Cid, você viu a minuta? Essa minuta tinha assinatura de alguém? Falou, não. Pronto, então acabou a história. É isso? Checkmate, professor? Do meu ponto de vista, sim. Resta saber se o Alexandre de Moraes também é, né, João? Porque a gente não está vivendo um regime democrático. Estamos vivendo um regime de exceção e a situação é bastante complexa do ponto de vista do que vai acontecer daqui para frente. Como eu disse, nós estamos vivendo um momento que é um momento da defesa. As redes sociais estão inundadas de recortes de vídeos, de depoimentos das testemunhas de defesa, dos réus, que comprovam absolutamente que não houve tentativa de golpe, que o presidente Bolsonaro não tem nada a ver com isso. O fato é que não há nenhuma prova material, não é só a minuta do golpe, João. Na era digital, na era das redes sociais, o presidente Bolsonaro é um personagem digital, é alguém que está sempre com o celular ligado, postando em rede social, não há um único print, não há uma única testemunha de conversa efetiva, nenhuma prova efetiva, concreta, material, de que o presidente Bolsonaro tenha contribuído para a suposta tentativa de golpe. Você não acha uma conversa do presidente Bolsonaro com ninguém, com Mauro Cid, com ministros, seja lá com quem for, em que ele esteja ali dando anuência a qualquer tentativa de golpe de Estado. Então, nós estamos aqui enfrentando uma guerra jurídica, uma guerra de narrativas também, e acredito que o presidente Bolsonaro e a direita brasileira estão jogando um papel importante no sentido de mostrar para a sociedade brasileira a verdade, mas o fato concreto é não existem provas materiais nem contra o presidente Bolsonaro, nem contra os ex-assessor de Relações Internacionais, Felipe Martins, que é acusado de ter sido o formulador dessa suposta minuta do golpe, que nunca apareceu, no qual constariam a prisão de autoridades, dentre os quais Alexandre de Moraes. Pois é, então, assim, como não há prova, o que a gente vive? Estamos vivendo a guerra de narrativas, com a mídia de esquerda, né, tentando dizer que houve um planejamento de um golpe. Ué, mas eu posso ir, né, lá embaixo, no bar, e falar, o diabo, vamos derrubar o presidente da Ponte Preta. E aí? Agora, provas. Mas eles insistem. Aliás, eu faço questão de dizer que há exceções na mídia. O próprio Globo, né, professor Paulo, fez uma análise ontem dizendo, olha, esse país é democrático, a justiça impera e a justiça só pode decidir por condenação com base em provas. O próprio Globo está dizendo isso. Será que a narrativa muda, professor? Pois é, João, é curioso. Aparentemente, há um desembarque da mídia, do establishment, não só em relação ao governo Lula, mas há um questionamento realmente muito sério
A verdade é que nós temos que ver assim, nós estamos nas vésperas da eleição de 2026 e o establishment, o sistema do qual faz parte o Grupo Globo, já concluiu que o próximo presidente da República não pode ser um presidente descomprometido com o ajuste fiscal. O PT quebrou o Brasil e os caras não querem mais o PT. Eles não querem também o presidente Bolsonaro e quem o presidente Bolsonaro indicar. Eles vão tentar forçar a mão para criar uma terceira via, como em 2018 eles queriam o Alckmin e não conseguiam, né? Mas há sinais que eu estou observando atentamente de que, eventualmente, esses grandes grupos de comunicação do Brasil, inclusive o Globo, estão desembarcando nessa narrativa. São sinais incipientes ainda, temos que observar, mas realmente chama atenção isso. Você é um jornalista experiente, observou essa questão, também havia observado que, aparentemente, as coisas estão mudando no Brasil. Tomara que assim continue. Muito bem. Qual a sua expectativa para o depoimento do Jair Bolsonaro daqui a pouco? Olha, pelo que eu andei acompanhando, o presidente pretende apresentar 12 vídeos no seu depoimento. Ele pretende fazer um depoimento longo, né? E a minha expectativa, ele está muito bem assessorado, advogados de alta qualidade, muito bem pagos, né? E assim como a gente tem assistido aos depoimentos dos réus, né, se defendendo, eu acredito que o presidente Bolsonaro tem uma defesa muito consistente a apresentar e estamos aqui a postos para ajudar a compartilhar, para ajudar a amplificar os conteúdos que o presidente vai produzir na sua defesa. A guerra é jurídica, mas também é uma guerra política e uma guerra de narrativas e é fundamental que a gente mostre para a opinião pública brasileira a verdade dos fatos. Muito bem, que o Paulo está dizendo é o seguinte, quer acompanhar o depoimento do presidente? Vá aqui nos nossos canais, né, do Tempo e Dinheiro e também do Dextra, que é o canal do professor Paulo, com comentários abalizados, com categoria de uma pessoa como é o Paulo, muito sensata, muito experiente. Então, assim, quer saber a análise dos fatos? Canal Dextra no YouTube do professor Paulo Moura, meu grande amigo, professor Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Está aí o canal Dextra para você entrar no YouTube e acompanhar as considerações de Paulo Moura. Professor, muito obrigado mais uma vez e vamos em frente. Valeu, João, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar para ti e para a audiência do Tempo e Dinheiro. Muito bem, fatos importantes acontecem hoje, estão acontecendo com manifestações lá no Rio Grande do Sul que continuam, os produtores continuam nas estradas, pararam ontem a região, várias regiões, né? Não adianta a gente ficar listando aqui que são várias estradas em protesto contra a situação do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que está tendo aderência, né? Apoio de vários produtores de outros lugares do país, principalmente do Mato Grosso. O Sérgio Braga entrevistou ontem, nós vamos subir no nosso clube do Tempo e Dinheiro já, o Emerson Antonioli, grande produtor do Mato Grosso, lá de Sinop, que manifestou apoio claro e objetivo junto aos seus amigos do Rio Grande do Sul. Sobre o apoio do Emerson Antonioli, o Sérgio Braga recortou e mostra para a gente um trecho da entrevista. 20 minutos de entrevista, nós vamos mostrar um trecho agora. Emerson Antonioli no ar. Eu acho que é muito mais grave do que a gente está pensando, a situação do país, e a gente tem que tentar solucionar antes que se agrava mais do que já está. Nós estamos vendo o Rio Grande do Sul entrando num colapso, né? Porque se não tiver um acerto financeiro, um aporte financeiro do governo, ele não consegue mais produzir. Se conseguir aí 30%, 40%, mas não é mais aquele estado produtor. É uma carta que está saindo fora do baralho por falta de uma assistência do governo federal. Vai acontecer no resto do país? Claro que vai. Muitos produtores precisam de investimento, compra de máquinas, de tecnologia. Hoje, para você estar no mercado e concorrer com o mercado americano, concorrer com o mercado europeu, você tem que ter tecnologia. Essa tecnologia muda todo ano. Isso custa. Isso precisa de financiamento, isso precisa de uma linha de crédito com juros baixos, para você estar no mesmo patamar que eles. Senão, nós não vamos ser competitivos, nós vamos ficar fora do mercado. Então, o que eu penso? Vai solucionar o problema em 1 ano e meio? Não, não vai. Mas nós temos que achar um caminho para, pelo menos, o Brasil, o agro, a população sobreviver com
a comida é barata na mesa, e pelo menos não suba mais do que já está aí, porque quase já está impossível do trabalhador sobreviver. A gente tem que ajudar, tem que encostar. Os governadores vão ter que chegar no governo, na equipe econômica, e tentar um ajuste, tentar alguma coisa para que o Brasil sobreviva, o agro sobreviva e a população também. Depois que nós... A íntegra dessa entrevista com o Sérgio Braga, feita com o Emerson Antonioli, produtor do Rio Grande do Sul, que está chamando dos seus companheiros lá do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, para apoiar os gaúchos, a gente vê daqui a pouco no nosso site, nas nossas mídias sociais, né? Essa entrevista foi feita por o clube, né? Quem é assinante já está com o privilégio de acompanhar a entrevista, mas depois nós vamos subir para todas as nossas mídias, certo, Sérgio Braga, é isso? Exatamente, já está disponível para os assinantes do clube, e lembrando que logo mais vão estar disponíveis essas informações também nas mídias aqui do Tempo e Dinheiro. João. Muito bem, então, aproveitando que o Sérgio voltou conosco, aí vamos saber também agora os preços do café com o Sérgio Braga. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Mais um dia de pressão para o mercado do café. Na Bolsa de Nova York, o café recua o vencimento mais curto, julho, a 354,85, 1,85 de queda. Café pressionado em Nova York. Demais posições a gente observa também na tela. Na sequência, todos os vencimentos futuros. Nós temos aí, Gleidson, as demais posições, não temos aí. Opa, aí está. 354,60 tem o delay, mas a queda é registrada para o café em Nova York de 1,92% para o julho. Setembro, 1,95 de queda, 352,40. Dezembro, 347, ou $3,47, 1,84 de queda. Março, a 342,15, 1,72 de queda. Na B3, o que a gente observa são negociações também em linha com Nova York, a saca valendo para o dezembro a $428,35, 1,42 de queda. Não aparece na tela, mas o café robusto Conilon na Bolsa de Londres, seguindo em linha com Nova York, também apresenta queda, superior a 2,10%, 2,17%, café robusta a $4.413 por tonelada em Londres. Bruno Labs conosco, comenta o mercado do café. Bruno, boa tarde para você. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Tivemos ontem altas registradas no fechamento dos pregões das bolsas de café. Mas assim, pessoal, nada muito expressivo. O mercado ainda não engatou uma marcha definitiva. É o que podemos ver na própria oscilação dos preços durante a abertura do pregão. A Arábica tenta se sustentar agora acima dos 365 e o Conilon se segurando ali acima também dos $4.400 por tonelada lá na Bolsa de Londres. Mas, de novo, ainda sem grande confiança se ficarão acima desses preços ou não. O mercado, os preços não estão mostrando uma clareza grande ainda se por aí ficarão, certo? E é difícil imaginarmos grandes voos mais altos neste momento, sem uma grande nova notícia no mercado que o faça ir até lá e ficar. Por quê? No curto prazo, pessoal, olhando o curto prazo que a gente tem no momento, nós temos colheita entrando e o frio que vem se desenhando até aqui, ele está em temperaturas comportadas, graças a Deus. Sendo assim, o mercado fica sem grandes motivos para comprar mais contratos e fazer com que o preço suba mais. Mas fiquem calmos. O café, ambos os cafés deverão ficar ainda em bons níveis de preço por muito tempo. Mas quer uma informação interessante que eu já soube em alguns grupos? Tem muito cafeicultor já fazendo vendas de café para o ano que vem. O pessoal está travando preços, já garantindo os preços atuais para a próxima safra. E eu te pergunto uma coisa, serão esses cafeicultores loucos ou sensatos? A resposta
eu deixo para vocês no comentário. Tá joia? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tá aí, portanto, um dilema, né, Bruno? Mas vamos agora aproveitar também as informações do mercado de pecuária. Lá na B3, o que a gente observa nesse momento, negociações mistas, o vencimento mais curto travou aí nos 318,95, na mesma cotação de ontem, o junho. Julho, 327,90, 0,03% de queda neste momento. Agosto, a 330,55, 0,15 de alta. Setembro, 332,55, alta de 0,12%. O mercado físico, 21 praças entre 32 apresentaram alta, segundo a Scott Consultoria. São Paulo, Barreto, Araçatuba passou a 307,50, boi comum a prazo já descontado. 305,50 em Dourados, em Campo Grande, 305,50 também em Três Lagoas, já descontado. Próxima tela, mais 4 praças, sul da Bahia, o Bahia ao sul, R$ 273 por arroba, oeste da Bahia, 276, Santa Catarina, 307,50, Rio de Janeiro, a média, 292,50. Direto para Piracicaba, direto ao CPE com o Tiago Bernardino, as informações do mercado de pecuária. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 10 de junho, terça-feira, começando aí, podemos dizer, né, mais essa dinâmica de mercado dessa terça-feira ainda, refletindo o bom momento de negociações da segunda-feira. Segunda-feira, como a gente abriu ontem o nosso boletim, frigorífico já operando acima de R$5, né, o que fez na última sexta-feira, e o reflexo, sim, de um mercado de carne bem movimentado no final da semana, assim como os números de exportação. A gente vem em ritmo bem acelerado, né, as exportações brasileiras respondendo bem, o mundo de olho no nosso mercado com uma carne muito competitiva. Então o indicador CPE Exalc fechou ontem a 311,75, muito próximo dos 312. A gente fala de mercado futuro ao redor dos seus 318, 320 reais. Então o mercado que tem na primeira quinzena de junho, né, um reflexo muito positivo. A gente tem no campo o boi de pasto já em ritmo menor, reduzindo, o gado de coxo já entrando nesse mercado. Então, assim, essa composição em termos de oferta ou de animais prontos para abate para a indústria, né? Então, realmente, a gente tem um mercado mais ajustado do que foi maio, até mesmo em relação a contratos, refletindo-se nas cotações. Então, mercado doméstico aquecido, mercado internacional bem interessante para a carne brasileira, refletindo-se na busca para completar escalas, principalmente frigoríficos de médio e pequeno porte. Então é um mercado bem oxigenado nesse começo de segunda semana de junho. A gente volta com mais informações amanhã. Um grande abraço a todos e ótimos negócios. Obrigado, Tiago. Também a Bebedouro com a Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, a semana ela começou com preços firmes no mercado do boi gordo. De maneira geral, o que a gente observa é uma menor oferta de animais terminados, um encurtamento das escalas de abate quando a gente compara principalmente ao final de maio, e uma demanda aquecida, tanto no mercado interno como no mercado externo. E esses fatores juntos, eles vêm colaborando então para essa maior firmeza em relação à arroba do boi gordo. Quando a gente considera o preço médio de junho para a Praça de São Paulo, a arroba do boi gordo ela ficou praticamente estável, com valorização de 0,3% em relação ao mês anterior. Na comparação anual, o valor da arroba ela está 40,1% maior. Em relação às exportações, elas seguem aquecidas, né? E segundo o CSEX, na primeira semana de junho foram exportadas 64,2 mil toneladas de carne bovina in natura, o que representa aí uma média diária de 12,8 mil toneladas, né? Então, esse volume de média diária, ele é 33,5% maior quando a gente compara ao mesmo período do ano passado. Quando a gente pega, então, o valor médio, né, da tonelada em dólares desse período, ele ficou em 5,3 mil dólares, né, o valor da tonelada, e esse valor é 20,2% maior que junho de 2024. Bom, então é isso.
Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Só para poder complementar as exportações, segundo a BPA divulgou agora há pouquinho, só de ovos aumentaram 356% nesse mês de maio, apesar do registro da gripe aviária, que não tem nada a ver uma coisa com outra, e 356%. E de carne de frango aumentaram 165%. Bom, e nós temos também as informações, né? Ainda antes de finalizar essa edição, nós temos as notícias dos hortifrutis. Gleidson. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Como sempre, com a apuração feita pelo CPE, apoio da LS Tractor, começamos pelo preço do leite pago ao produtor da Bahia, a média no mês de abril, a R$ 2,65 mais 76, captado em abril, pago agora. Ovo branco, a caixa de 30 dúzias na Grande Belo Horizonte, a R$ 191,43. A batata padrão Ágata, especial, beneficiador em Água Doce, região, saco de 25 quilos, R$ 80,00. Tomate italiano 3A no atacado de São Paulo, a caixa de 20 quilos, a R$ 130,00. Melão amarelo tipo 11, 12 ao produtor na Chapada do Apodi, baixo Jaguaribe, a caixa de 13 quilos, a R$ 21,20. Bom, e de terça-feira nós temos também o destaque da LS Tractor. Dessa vez, o Frederico Olive foi acompanhar um evento em Olambra, região aqui de Campinas, foi o evento Trekker Trek, que aconteceu no último domingo, dia 8 de junho, e que tem como um dos principais patrocinadores a LS Tractor. Acompanhe esse registro. João Batista e amigos do Tempo e Dinheiro, estou aqui em Olambra, hoje é domingo 8 de junho, acompanhando o evento Trekker Trek, que é essa customização que os produtores rurais fazem em cima dos seus tratores, máquinas de grande potência. A LS Tractor é patrocinadora aqui do evento e o guardião da LS se fazendo presente aqui nesta grande competição de potência de máquinas. O guardião é campeão por onde ele passa. Está aqui em exposição aqui para quem pudesse visitar aqui todas as máquinas que estão aqui, nesse grande evento, e a LS aqui presente. Acompanhe comigo algumas imagens que eu fiz aqui desse evento, de força e também de muita potência, e o público vibrando, João Batista. Olha só. Os campeões do Trekker Trek, guardião da LS, aqui o Chiquete, que é o pai da criança, o Astor. Alegria, Chiquete, fala aí. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com o Fred, nosso amigo profissional. Ontem tivemos uma superação na categoria 3.500, falou a turbina, arrumamos, corremos atrás e conseguimos o segundo lugar ainda. O trator é muito forte, hoje é o 4 mais forte do Brasil. Aí, ô Astor, uma baita experiência, né, participar desse evento, né? E mostra toda a força da equipe, como o Chiquete falou, né? Nossa grande proposta nas provas do Trekker Trek é justamente mostrar marca, mostrar força e mostrar capacidade de reação. Porque você trabalha e anda com o trator no limite máximo de capacidade de tração. E o guardião sempre em destaque. O guardião, ele é hoje já um patrimônio do Trekker Trek. Se o Trekker Trek sem guardião, ele já não é o mesmo Trekker Trek, porque ele sempre vai dar show na pista. Legal. E eu vi que você trouxe os tratores aí para apresentar as tecnologias que vocês lançaram esse ano. Bacana também, né? Sim, a prova ela precisa de muito apoio. Aquele trator que vai tirar as máquinas rebocadas de dentro da pista, porque tem algumas categorias que o trator precisa ser rebocado. E também a grande vedete, nosso MT4, lançamento de 2025, o MT4 é o que faz toda a preparação de pista depois de toda a puxada, é o trator que mais aparece, e a grande característica desse modelo é justamente a grande agilidade, capacidade de manobra, é o único trator que consegue fazer o raio de giro dentro da pista mesmo,
eliminando a manobra de ré. Então, um trator muito ágil para deixar a pista próxima, pronta para a próxima puxada, né? Isso é muito importante para dar agilidade das provas, né? Legal. LS Tractor presente aqui no Tracker Track da Olambra. Hoje é domingo, 8 de maio. Tamo junto. Parabéns, LS Tractor. Ó que troféu bonito, João Batista. Levantando o troféu. Aê, bacana, parabéns. Vamos em frente. Aí, LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. E antes de encerrar, aquele convite que já foi feito, inclusive pelo próprio João Batista Olive, ao longo dessa programação, porque hoje é uma terça-feira especial, lá no STF em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve depor ao STF sobre o suposto golpe, né? Essa transmissão vai ser feita pelas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelos sites do Tempo e Dinheiro. Portanto, acompanhe esse importante depoimento de Jair Bolsonaro ao STF nesta tarde, começa daqui a pouquinho, fique atento, você vai receber uma mensagem e pode acompanhar esse depoimento lá em Brasília, aqui pelos canais do Tempo e Dinheiro. Lembrando mais uma vez a todos e agradecendo a sua preciosa participação de todo o Brasil nessa edição, continue nos acompanhando, continue nos prestigiando nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro, e o convite feito, né, Gleidson, para que você de todo o Brasil, que ainda não faz parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro, entre lá, faça parte do clube de assinantes do T&D. Está aí o João Batista Olive, como sempre, fazendo convite. 19-998132915, 7 dias de graça, e depois certamente você vai fazer parte desse seleto clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado, a equipe de Campinas, pela participação, e você de todo o Brasil pelo apoio à nossa programação. Um abraço a todos e até amanhã. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.